Você já ouviu falar de uma capela histórica no meio da zona rural de Goiânia, Pernambuco, que guarda os vestígios da resistência contra a dominação holandesa no Brasil? Uma construção simples, mas carregada de história, rodeada de natureza e pelo silêncio, e que está praticamente esquecida, apesar de ser tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional desde 1938. Hoje o Via Pernambuco te leva para conhecer a Capela de Santo Antônio do Engenho Novo, um lugar que poucos conhecem, mas que carrega séculos de memória e arquitetura encantadora. Fica comigo até o final, porque essa história vale a pena ser contada e principalmente ser preservada. Se você gosta de explorar lugares diferentes, com valor histórico e cercados de beleza natural, esse vídeo é para você. Aqui no Via Pernambuco, a gente sempre busca mostrar lugares que representam a nossa cultura, o nosso povo e a nossa identidade. A Capela de Santo Antônio é um desses lugares que, mesmo sem holofotes, tem uma importância gigante. E hoje, além de mostrar o local, a gente vai conversar sobre a arquitetura, história, curiosidades, o contexto do município de Goiânia e, claro, sobre minha experiência pessoal nessa visita, que teve momentos de contemplação, mas também alguns de tensão. Você vai entender por quê. A Capela de Santo Antônio do Engenho Novo fica localizada no município de Goiânia, na zona da Mata Norte de Pernambuco, a cerca de 60 quilômetros do Recife. O acesso é fácil, feito pela BR-101, e a estrada até lá é tranquila. Mas atenção, a capela está numa área rural e isolada. Não existem casas próximas, apenas vastas plantações, árvores e muita tranquilidade. O silêncio aqui é tão presente que chega a ser marcante. Em alguns momentos, confesso que fiquei um pouco receoso enquanto fazia as filmagens sozinho. Passaram alguns motoqueiros pela estrada de terra e em locais tão afastados assim a gente acaba ficando em alerta. Mas deu tudo certo e estou aqui para compartilhar cada detalhe com vocês. Aqui é a visão da frente da igreja, com esse cruzeiro bem legal, que apesar que está um pouco cheio de lodo, mas tem um charme. E veja que beleza! Aprecie essas imagens. Antes de falar mais sobre a capela, é importante destacar a cidade de Goiânia, que tem uma importância histórica e cultural imensa para Pernambuco e também para o Brasil. Ela foi um dos primeiros núcleos de colonização do Nordeste, habitada originalmente por povos indígenas como os caetés e os potiguares. Agora veja essa torre, que torre linda! Estou me aproximando aqui, no entanto, eu percebo alguns pássaros, talvez eles não gostem muito. E ali a gente percebe que tem um sino ali, naquela torre. Eu acredito que tenha alguns ninhos de passarinho. Goiânia foi freguesia ainda no século XVI. Virou vila no século XVIII e cidade no século XIX. Goiânia tem um protagonismo na história pernambucana, participando de vários movimentos libertários. Inclusive, foi a primeira cidade do Brasil a libertar todos os seus escravos por decreto, no dia 25 de março de 1888, antes mesmo da assinatura da Lei Áurea. Culturalmente, Goiânia é berço de manifestações incríveis, como o Caboclinho, reconhecido como patrimônio imaterial pelo IFAM. No campo religioso, a cidade abriga diversas igrejas e capelas do século XVII e XVIII, com 8 delas tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
Uma delas é justamente a que viemos visitar hoje. Essa que eu estou mostrando. Essa torre lindíssima, magnífica, onde tem esse sino, esse crucifixo aí e vários passarinhos querendo aqui chegar perto do meu drone. Deixa eu me afastar. A capela de Santo Antônio do Engenho Novo foi construída por volta do século XVIII, em terras que pertenceram a André Vidal de Negreiros, uma figura central da chamada Restauração Pernambucana, que aconteceu entre 1645 e 1654, quando os pernambucanos lutaram para expulsar os holandeses do território. Negreiros participou das batalhas e da organização política que resultou no fim da dominação flamenga. Ele foi governador de várias capitanias e teve papel decisivo na reorganização do Brasil após a ocupação holandesa. Existe uma placa de pedra dentro da capela que marca o local do sepultamento de André Vidal de Negreiros, que faleceu em 1680. Infelizmente, como a capela estava fechada no dia da minha visita, eu não consegui acessar o interior nem localizar a placa, mas a informação está registrada por pesquisadores. A importância histórica da capela foi reconhecida oficialmente em 1938, quando o IPHAN a tombou como Patrimônio Histórico Nacional. Desde então, sua preservação deveria estar garantida, mas sabemos que isso nem sempre se concretiza na prática. Veja que telhado magnífico! Apesar de estar com lodo, mas é muito bonito. A minha pesquisa indica que não houve uma restauração definitiva, promovida pelo IPHAN até hoje, embora visualmente a capela pareça estar bem conservada. A estrutura está de pé, o telhado, como eu falei e estou mostrando, é bonito e sólido, as paredes estão firmes, a torre lateral onde fica o sino, é essa daí, ó, que inclusive tem ninhos de passarinhos, está em destaque. Apesar de boa aparência geral, é possível notar que a pintura externa já está descascando em alguns pontos, principalmente do lado oposto a essas imagens, o que indica que o tempo está cobrando seu preço. Ainda assim, o local resiste com dignidade e é fundamental que sua conservação seja levada a sério. A arquitetura da capela é descrita como de estilo eclético, o que significa que ela reúne elementos de diferentes influências. O que mais se destaca é o neogótico, visível especialmente nas torres finas e alongadas, nos arcos e nas proporções verticais da fachada. O estilo neogótico remete à espiritualidade, à elevação, com formas que apontam para o céu. Isso dá à capela um ar de reverência, mesmo sendo uma construção pequena. É um tipo de arquitetura que mistura simplicidade com solenidade. Do lado de fora é possível ver 3 portas frontais de madeira, que a gente vai chegar daqui a pouco. A base em alvenaria sólida e os detalhes que indicam que ela já passou por reformas. Talvez não uma restauração completa feita pelo IPHAN, mas intervenções ao longo do tempo, o que ajudou a manter o que vemos hoje. Eu acredito que o IPHAN tenha restaurado sim. No entanto, pelas pesquisas, eu vi destacando que não tinha sido feito definitivamente. Essa capela fazia parte do Engenho Novo, que depois foi absorvido pela usina Nossa Senhora das Maravilhas. Construída em 1889 por Diniz Perilho de Albuquerque Melo. Atualmente, o território pertence à usina Santa Teresa. No entanto, a gente vê uma placa falando da usina das Maravilhas. Os engenhos de Pernambuco eram verdadeiros centros econômicos. Funcionavam como fazendas produtivas com estrutura própria para moer cana, produzir açúcar e hospedar trabalhadores.
Normalmente eram construídos próximos a rios, como o rio Capibaribe-Mirim, que passava perto dessa região e servia tanto para irrigação quanto para transporte de produtos. O sol aqui ajuda muito na beleza. Veja que imagem. Durante o século XX, a usina aqui chegou a ter até uma linha férrea que acompanhava o rio até sua foz, no Rio Goiânia. Um detalhe que mostra como esse lugar teve seu auge de importância econômica, além da espiritual e simbólica. Estar nesse lugar foi uma experiência diferente. De um lado, o silêncio, a natureza, a arquitetura antiga. Tudo convida à contemplação. Do outro, o isolamento, o medo que bate quando passa alguém de moto numa estrada de terra e você está sozinho com uma câmera na mão. Mas no fim, valeu muito a pena. Veja essa imagem. A capela de Santo Antônio do Engenho Novo merece ser visitada, respeitada e preservada. Ela representa a memória do povo pernambucano, a resistência contra os invasores e a fé que moldou parte da nossa história. E agora eu quero saber de você. Você já conhecia essa capela? Muita gente passa pela BR-101 e vê essa igrejinha bem bonita à distância. Você já parou para visitar? É bem fácil, é só pegar um desvio. Já tinha ouvido falar de André Vidal de Negreiros? Ou da restauração pernambucana? Sabia que Goiânia tem tantas igrejas antigas e manifestações culturais riquíssimas como o Caboclinho? Aqui é como se fosse uma capital da cultura. Tem um QR Code aí, se você pausar o vídeo, você pode ter mais informações sobre essa capela. Comenta aqui embaixo, conta o que você achou. E aproveita para sugerir outros lugares que você quer ver aqui no Via Pernambuco. Pode ser uma cidade, uma trilha, uma praia, ou até mesmo um cantinho escondido que ninguém conhece. A gente vai atrás. E aqui, com relação a essas informações, se você tem alguma informação nova, compartilhe aqui com a gente. Ou então, alguma correção, se você viu que eu falei alguma coisa errada. Se você é um morador aqui da cidade de Goiânia, conhece a área, fala aqui pra gente. Diz se a gente pode visitar esse santuário, essa imagem magnífica, essa paisagem esplêndida, com tranquilidade, sem ter medo das pessoas que passam na estrada de terra, igual eu passei medo aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que ama conhecer o lado histórico e cultural de Pernambuco. Continue aí com mais essas imagens finais que eu faço a pé, caminhando na lateral da igreja, mostrando essa paisagem, essa imagem linda, com esse céu azul magnífico.